Excelente dia! Como é que você está? Excelente noite, excelente tarde. Tudo vai depender do horário que você tiver aqui comigo. Eu sou Sâmia Curanes Dias, treinadora e consultora na área de vendas e de crescimento também estratégico. Gente, tô aqui no estúdio da Prodígimos, um espaço muito especial, preparado não só para mim, mas também para muitos empresários que vêm até aqui fazer o seu conteúdo, gerar muita informação para fazer a diferença no mundo dos negócios. Ah, mas eu não me vejo apresentando um podcast. Você não precisa disso, mas você pode ter gravações, você pode gravar seus cursos, suas aulas, tudo, para que você coloque aí no mundo da internet onde nós estamos, para fazer a diferença e também, claro, para ter mais recurso financeiro. A gente tem que falar a respeito disso também. E tudo isso é preparado de uma forma muito especial através de uma curadoria. Ou seja, eles têm um olhar estratégico daquilo que você faz e como você trabalha. Então, gente, quer informação? Vem para Prodígimos, tá aí, ó. Acesse o QR Code e saiba mais a respeito daquilo que você pode receber. E, gente, primeiro, vou pedir, já começou? Já sabe que o conteúdo é bom, que a gente vai trabalhar de uma forma extraordinária? Se inscreve, compartilha com o seu amigo, fala assim, esse programa você não pode perder, que ele é muito especial. Acompanhe nas redes sociais, todos os nossos canais de comunicação, para que você receba a melhor informação a respeito de negócios. E, gente, tô com uma pessoa aqui muito bacana, que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, acho que faz uns 5 anos, não, Sim, Sandra? 5 anos. E sempre tô lá acompanhando o trabalho que ela desenvolve e tal. Eu falei assim, não, vem pra cá, Sandra, vamos bater um papo. E ela tá desenvolvendo um trabalho maravilhoso no mundo corporativo. E é a Sandra Dorta, que ela é psicóloga, tem 36 anos de atuação. Então, gente, olha quanta experiência. Pós-graduada em psicologia transpessoal, é consultora em desenvolvimento humano e saúde mental no trabalho, tão essencial, sempre foi, mas hoje está muito em voga por causa da NR1, não é, Sandra? Sim, então, é um assunto muito importante para você, empresário, tá aqui conectado com a gente. Chief Happiness Officer, especialista em felicidade corporativa, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Idealizadora do programa Desacelera a Mulher, Mindfulness e Regulação Emocional para Mulheres com Ansiedade. Pouco no mundo de hoje, né, Sandra? Quase nada. E também instrutora de Mindfulness e meditação. Gente, a meditação da Sandra é maravilhosa. Isso eu posso garantir para vocês. Então, vem com a gente acompanhar esse maravilhoso conteúdo. E para quem me acompanha, já viu que eu dei um spoiler nas redes sociais falando a respeito disso, né? Perguntando para você, você é feliz? Ou você é o tipo de pessoa que se irrita com a felicidade dos outros? Porque tem isso também. Fala assim, nossa, que pessoa desagradável. Onde chega já é feliz. Como que é isso na sua vida? Eu acredito que felicidade seja um estado de espírito. E a gente deve estar feliz. A Sandra vai falar muito bem a respeito disso aqui. Quebrar muitas crenças que nós temos. E eu já quero começar primeiro agradecendo muito a sua participação aqui, Sandra. Eu sei do conteúdo riquíssimo que você tem para agregar para todos os nossos espectadores. E seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Sâmia. E hoje é um dia especial. Sabe o que? É sincrônico. Dia Internacional da Felicidade. Ah, olha só! Então a gente vai falar de um tema que hoje é muito especial. Hoje é um dia legal. Totalmente. Lembrando que, gente, a gravação está sendo feita hoje, dia 20 de março,
tá? E o episódio vai ao ar na quarta-feira, 25 de março, às 8 horas da noite, tá? Então, a partir do dia 23, 8 horas da noite, é ali que você tem o conteúdo disponível toda quarta-feira, 8 horas da noite. Mas isso é muito bacana, porque guardem isso. Então, o Dia Internacional da Felicidade, hoje, dia 20 de março, um dia especial e uma obrigação de a gente trabalhar o nosso estado de espírito para, pelo menos, para quem é mal-humorado, para pelo menos esse dia trazer a felicidade para o seu ambiente, não é isso, Sandra? Acho que felicidade, acho que é importante a gente começar falando do que é felicidade. Isso, era a primeira pergunta, então bora lá. Felicidade é uma habilidade treinável. Olha só, gente. Ela não é tão inalcançável, certo. tão difícil como a gente imagina. É uma habilidade treinável, como tocar teclado, como tocar violão, como aprender inglês, né? É possível. É um estado de contentamento, de alegria, mas é uma sensação de que a vida é boa, valiosa e tem sentido, tem significado. Tem o Happiness Spy, uma estudiosa de felicidade, ela diz o seguinte, que 50% é point genético. A gente já nasce com uma predisponibilidade a ser mais feliz. Tá. Tem pessoas que são mais sorridentes, mais resilientes, mais otimistas. 10% são conquistas externas, e a gente acha que é muito, né? Que a nossa vida é, se eu for feliz, quando, não é? Isso, sempre tá se preparando para. E outra, quando eu comprar aquele carro do ano, aquele apartamento, quando eu casar, quando eu me formar, somente 10%, 40% são atitudes intencionais. Olha eu isso. acordo todos os dias e decido ser feliz. Olha só. Escolhas, hábitos, comportamentos, atitudes. Então, assim, é possível treinar a felicidade, é uma habilidade. Olha só, gente. Então, isso é uma... Você já no início já trouxe uma aula pra gente, né, Sandra? Então, essa história de que hoje eu não tô muito bem, hoje eu não tô muito feliz, hoje as coisas não estão legais, a gente tem que olhar para isso e buscar treinar e enxergar de uma maneira diferente, eu acho assim, não é isso? que nosso humor, ele muda mesmo. Sim. Nossas emoções são cíclicas, isso faz parte. Mas a felicidade é algo mais duradouro, tá? Não tem a ver com emoção, com sentimento. É algo mais duradouro, é uma habilidade de você lidar com a vida, mesmo diante de desafios. Ser feliz não é não ter problemas, não ter dificuldades. Sim. Né? Todos nós vamos ter, mas de que forma que você lida com isso? Tá. Mas vamos lá, vamos entender então essa questão do campo das emoções, então. Vamos dizer assim, a gente tem um problema, certo? Que todos nós temos na vida, e a gente tem uma escolha, certo? Perder a nossa, vamos dizer assim, ficar irritado, estressado por isso, ou buscar situações onde a gente possa resolver, ou quando não tem remédio, que a gente diz, a gente pode trabalhar para que essa emoção não nos, vamos dizer assim, esse descontentamento, essa tristeza não nos abale. Porque tristeza é uma emoção, ou não? Sim, né? Tristeza é uma emoção. Então, se a felicidade não é uma emoção, como que a gente lida com isso nesse campo? Porque, como você falou, é uma escolha que a gente tem, né? Treinável, Diário. tudo. Como que a gente faz para adquirir essa habilidade, entendendo que a minha emoção não está correspondendo com esse estado que eu poderia ter de escolha? Então, a emoção é um estado que vai mudando, ok? Então, a emoção, você primeiro precisa aprender a regulá-la. Certo. Primeira coisa, identifique o que você está sentindo. Né? Você não pode curar aquilo que você não pode sentir. Então, nomeá-la. O que eu estou sentindo hoje? Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com tédio, eu estou angustiada, eu estou com ansiedade. Primeira coisa, nomeá-la. Tá. Porque a partir daí, você vai buscar ferramentas internas para como lidar com essa emoção. Certo. Emoção vem e vai. Como nuvens num céu ventoso, ó, vêm e vão, elas passam, né? Quando a gente fala de felicidade, a gente fala de uma habilidade que a gente é construída todos os dias.
Martin Seligman, que é uma referência em felicidade, ele diz que a gente tem 5 pilares. Primeiro, emoções positivas. A vida é dura, a vida é difícil, a vida é burocrática, mas se no final do dia você tiver sentido e vivido mais experiências positivas do que negativas, você está num caminho feliz. Tá. Experiências positivas transformam o seu cérebro. Tá? Então, o que te traz emoções positivas? Colocar isso mais no seu dia. Ok. Tá? Gratidão, esperança, serenidade, paz. O que te traz? É sair com amigos? É ir caminhar? É olhar o pôr do sol? É meditar? É tomar uma xícara de café sozinho? Às vezes são coisas simples. Sim. Tá? Segundo, é engajamento, estado de flow. O que eu perco a hora, o tempo, quando eu estou envolvido com aquilo? Isso tem a ver com o significado, tá? E a gente olha mais para os nossos gaps do que para os nossos potenciais. Perfeito. Né? A gente está sempre olhando para aquilo que nos falta. Mas o que você sabe fazer bem, o que você tem paixão, aquilo que é positivo em você. Tá. E esse é o exercício, é o grande exercício, né, Sandra? Sim. Porque as pessoas são muito mais negativas do que positivas, a gente vive olhando, natural. Então, assim, eu não sou analítica. É o copo vazio, né? Eu vou me desenvolver, eu quero ser analítica. Não, olha para aquilo que você já faz bem, para aquilo que você é bom. Depois, outro pilar é relações positivas. Hoje as nossas conexões estão muito rasas, superficiais, conectadas por telas. Então, hoje você cai, você levanta sozinho, não precisa de ninguém, não, a gente precisa. Sim. Né? Hoje a geração com 19 anos tem pesquisas dizendo que eles se sentem solitários porque eles acham que eles não têm com quem contar, pessoas com quem contar. Então, assim, construir relações mais positivas, mais duradouras. O outro é o sentido que você tem na vida. Porque a gente acha que a felicidade hedônica, que é só de conquistar coisas, né? Já os filósofos já diziam isso, né? Então, o carro do ano, a casa do ano, só que isso não tem fim, porque isso é dopaminérgico. Se você comprou o carro 2024, acabou, isso aqui é o 2026. Sim. Né? É igual tá preso em tela de celular. Entendeu? É dopaminérgico isso, né? Então, a gente precisa conquistar essa felicidade eudaimônica, que é de propósito, de sentido. Qual é o propósito da minha vida? E não é fazer um sabático, gente, é a jornada. O que faz sentido para você? E a gente vai falar um pouco disso quando falar de felicidade no trabalho. Tá? E depois é realização. Nós precisamos de metas, de objetivos, tá? Mas nós precisamos também celebrar. Não é só o final do ano para celebrar, é diariamente você celebrar os pequenos passos, as pequenas conquistas que você tem. Então, você não precisa ser 10 nesses pilares, mas você não pode ser 0 também. Então, como estão esses 5 pilares aí na sua vida? E a gente pode olhar para isso também quando a gente vai olhar para a nossa vida, não é? Então, como você disse aqui, cuidar do nosso lado social, cuidar do nosso lado espiritual, cuidar do nosso lado financeiro, cuidar da questão do trabalho, que mais? Cuidar da nossa vida familiar. Da nossa saúde. Isso, da saúde. São pilares então, fundamentais. Tudo isso a gente precisa fazer esse exercício, não é? Essa felicidade que é mais duradoura, tá vendo? Quando a gente fala da felicidade eudaimônica, eu tô falando assim, ó, de valores, de sentido, de propósito. Não tô falando só de conquistas que passa rápido, que depois vai me dar um vazio. É uma conquista ao longo da vida, tá vendo? E eu acredito que quando você vai no ambiente corporativo, você encontra muito essa questão das pessoas ainda não terem definido o seu objetivo de vida, não é? Porque, como você falou no início, então eu preciso ter um objetivo, eu preciso traçar metas. Quando a gente fala de traçar metas, não é aquilo que a gente tem que entregar na empresa. É o que a gente precisa para a nossa vida. E aí, como que você trabalha isso, Sandra? Fugindo aqui do nosso roteiro, mas trazendo aí para a mente das pessoas um despertar para olhar e falar assim, viu, o que você quer para o seu caminho? Então, assim, vamos falar do que é felicidade corporativa, tá? Felicidade corporativa, nós vamos trabalhar mais de 100 mil horas na vida, é muito. Então, não dá pra gente exigir
que o trabalho nos faça totalmente feliz. Tá. Mas ele não precisa ser mais um ofensor na nossa saúde mental. Tá, então felicidade corporativa é uma construção de uma cultura de bem-estar dentro das organizações. Essa é a pauta hoje. Então, assim, eu considero que é um ambiente emocionalmente saudável, onde você consiga desempenhar bem, sinta essa sensação de pertencimento e a sua saúde mental seja preservada. Tá? Felicidade corporativa é o encontro de 3 coisas principais. Sentido no trabalho. Por que eu faço o que eu faço? Qual é o sentido disso? Uhum. Como que isso reverbera na sociedade, como isso reverbera para as pessoas? Relações de confiança e condições saudáveis para eu performar. Quando eu entro numa empresa para falar sobre felicidade corporativa e trabalhar felicidade corporativa, a gente trabalha 3 aspectos. O redesenho do trabalho, das relações e do tempo. Redesenho do trabalho. O sentido que o trabalho tem para você. Você não precisa gostar do que você faz, mas o que você faz importa e você pode fazê-lo bem, tá? Aí a gente trabalha excesso de demandas, falta de autonomia, retrabalho, caos operacional. E aí a gente faz um alinhamento entre propósito e função, autonomia e responsabilidade, né? Quando a gente redesenha o tempo, a gente está falando de uma produtividade consciente respeitando o ritmo humano. O nosso cérebro não trabalha em alta performance com sentido de urgência a todo momento. Sim. Nós precisamos de pausas, nós precisamos de descansar, né? Aí nós estamos falando de foco, de hiperfoco, de atenção. Nós estamos falando de mindfulness. Sim. Porque mindfulness é a habilidade de eu estar presente. Hoje, se o meu celular, o nosso celular está aqui do nosso lado, 15% de cognição nós já estamos perdendo. Por quê? Porque o nosso cérebro está em estado de alerta, porque pode vir uma notificação. Qualquer notificação, olha lá, fala, ó, fulano tá mandando mensagem para mim. Se você está aqui numa reunião e o seu celular toca e você olha e começa, você demora 23 minutos para voltar no seu estado de foco inicial. E nós fazemos muito isso em empresa, não é? 23 minutos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. Então, o que é o ideal? E a gente até recomenda celular virado aqui, ó, para baixo. Nem aparecendo a tela. E você não buscando olhar, né, não, Sandra? O que está acontecendo agora? Né? O que é isso? Foco. Foco. Né? Nós temos momento de hiperfoco. Olha, eu vou ficar 2 horas aqui porque eu preciso entregar esse relatório. Isso é hiperfoco. Sim. Eu não vou conversar com você, eu não vou atender celular, não vou abas imensas abertas, vou fechar todas. Você sabe que quando eu vou elaborar os treinamentos que eu faço nas empresas, eu chego até a colocar o meu celular no modo avião. Justamente para nem a vibração dele me tirar do foco daquilo que realmente eu tô desenvolvendo. E realmente eu entro em estado de flow. Isso. Porque vai e é gostoso. Então, é saber que eu tô fazendo aquilo que eu mais amo fazer na vida. Ai, nossa, mas você dá mais importância pro trabalho do que pra sua vida pessoal? Para quem me vê, acha que é assim que funciona. E você é uma workaholic. Não vou falar que não, tá, Sandra? Mas eu tenho meu momento de lazer. Só que esse momento de lazer nem a todo momento tá sendo postado lá nas redes sociais. Eu me resguardo, tenho buscado até fazer mais isso para justamente ser o momento especial, ser o meu momento. Porque a vida é uma loucura, não é? Então, as pessoas me conhecem, elas vão me contratar, então tá lá. No ambiente corporativo, de trabalho, tô desenvolvendo o meu papel. Mas a gente sabe que também é importante mostrar o nosso lado pessoal, que as pessoas gostam de ver isso. Mas olha só, felicidade corporativa não é tendência, é um tema que realmente precisa ser abordado. Agora, por que isso se tornou tão urgente nos dias de hoje dentro das empresas? Eu acho que não dá mais para a gente fechar os olhos diante de um cenário que o Brasil tem enfrentado. Mais de 500% de afastamentos do trabalho. 1 a cada 7 pessoas são afastadas do trabalho por transtornos mentais. 63% são mulheres. Olha só. Somente 21% das pessoas que trabalham se dizem engajadas. É muito pouco. Muito pouco.
Brasil, segundo lugar em burnout do mundo. Então, alta rotatividade, burnout, desengajamento, afastamento. Gente, não dá mais para não olhar para isso. Então, quando a NR1 chega com essa nova regulamentação, né, de agora, dia 26 de maio, começam a ser auditadas as empresas, e a NR1, gente, não é um olhar individual para o trabalhador, é para a organização do trabalho. O que dentro da organização do trabalho adoece esse trabalhador. Então, a gente vai avaliar os fatores de riscos psicossociais, demanda de trabalho, relações de conflito, gestão operacional, assédio moral, assédio sexual, falta de segurança psicológica, falta de clareza de papéis. É isso, é a organização do trabalho. Não é trazer terapia para dentro da empresa e olha que eu sou uma psicóloga. Não é isso, as pessoas estão confundindo. Então, é muito sério e é uma oportunidade, é uma estratégia de negócio isso. Sim. Mas as empresas estão resistentes. Estão. E sabe qual é o olhar que se tem? Eu vou te contar. E empresário, você vai se enxergar nisso, tá? Tenho certeza. E também buscar, Sandra, você traz a clareza pra gente nesse momento. As pessoas, elas estão tendo o burnout, como você falou, né? Somos o segundo país do mundo com mais afastamentos por burnout, com pessoas com burnout. Agora, esse burnout, ele vem só por causa do ambiente de trabalho? Ou também é pela maneira como ela vive, a estrutura que ela tem no ambiente externo, vida pessoal dela? Eu acredito que seja... uma somatória, acho que é não uma somatória, mas hoje o burnout ele é considerado uma doença ocupacional, tá? Ok, mas vamos falar, não é a única, certo? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente acaba abrangendo diversas coisas. Eu tô buscando olhar aqui do lado empresarial, tá? E aí, vamos dizer assim, aí a Sâmia, consultora de negócios, o que ela vê? Eu sempre achei fundamental ter um ambiente saudável nas empresas. O que é esse ambiente saudável? É dar todas essas condições como você está colocando aqui, né? Os empresários, na sua totalidade, enxergam dessa forma? Não, na verdade é a minoria, não é? Que enxerga dessa forma. E só tem uma relação de trabalho realmente do tipo, você é pago para fazer aquilo que eu te contratei, e a única relação que se tem é nesse sentido, e ainda com muito estresse, com sobrecarga, cobranças fora do que é horário, o normal, né? Sim. Porque a gente também tem não é passar a mão na cabeça do funcionário. E aí, quando vem essa NR1, e dependendo do grau de informação que o empresário tem, o que ele pensa? E o governo colocando mais uma em cima de mim, mais uma no meu colo. Porque se a pessoa não tem um ambiente bom na vida dela, por que eu tenho que pagar essa conta aqui, não é? Isso acontece, a gente sabe. E eu acho que é realmente desmistificar esse olhar em relação à NR1. Porque de estudos que eu vi, que eu faço parte dos trabalhos que a Zaros desenvolve lá em Limeira, também é colocado nesse sentido. Não é terapia, mas é ter o olhar de como você pode melhorar esse ambiente. Então, é justamente tendo a quantidade de funcionários necessários para não ter sobrecarga, é você ter uma cultura adequada. Então, o que é a cultura? É justamente como o empresário lida com todo o seu negócio. Então, ele precisa ter esse olhar com as pessoas de ser humano mesmo, não é? Eu sinto que o que é você trazer a NR1 para dentro da sua empresa? Eu acho que é uma estratégia de negócio e de sustentabilidade humana. Sim. É você olhar para uma construção de uma cultura de bem-estar a longo prazo. Isso. Não são ações pontuais. Isso. Né? Hoje nós vemos ações pontuais de bem-estar, palestras motivacionais que, sinceramente, não levam a lugar nenhum. E você vê a equipe adoecendo. Por quê? Porque não existe segurança psicológica. Porque as lideranças não são fator de proteção e sim de ameaça. Porque há um silêncio organizacional. As pessoas não falam, elas não contribuem, elas não dão feedback, elas não questionam decisões. Porque está tudo bem, não.
porque eu não me sinto seguro para fazê-lo. Quando você normatiza exaustão, não, faz parte. Nós estamos trabalhando à base de Rivotril e tarja preta, eu já escutei isso. Nossa. Quando que o cansaço vira cultura, já tem um adoecimento. E alta rotatividade, baixo engajamento. Isso. Hoje, 70% do bem-estar e do engajamento depende da liderança. Isso é uma pesquisa Gallup. Então, assim, qual é o papel que essa liderança tem? De ameaça ou fator de proteção? Então, a gente precisa construir líderes emocionalmente saudáveis. E sabendo entregar isso então, para os seus liderados, né? Então, quando o empresário fala assim, eu estou pagando a conta de problemas pessoais e agora vem NR... Não é isso, o NR1 vai cuidar da organização do seu trabalho. O que acontece dentro da sua empresa? Inconscientemente ou conscientemente, o empresário sabe os riscos que tem lá. Sim. Ele pode não querer olhar para isso, porque vai dar trabalho, é uma análise profunda, porque a gente vai identificar os riscos, a gente vai avaliar o nível de risco, probabilidade e severidade, e aí a gente vai montar um plano de ação. Então, se tem uma sobrecarga de trabalho alta, ou muito alta, você vai fazer palestra motivacional e roda de conversa? Não! Não adianta, não vai resolver o problema. Você vai redesenhar o trabalho. Sim. Então, o que os empresários... Eu acho assim, precisa de psicoeducação. Acho que tem um desconhecimento. Né? Eu acho que quando eu entro como consultora para trabalhar com o NR1, é feito todo um trabalho, primeiro com toda a gestão, com toda a liderança maior. Isso, é a cultura. Né? Para daí você chegar lá no funil. Porque sabe quem é o centro da NR1? O empregado. Ele vai ser ouvido. Exato. Com uma ferramenta validada cientificamente. Não é Google Forms, como as pessoas estão fazendo aí. Né? Não, tem. Tem uma profundidade, né? A gente vai assinar isso, né? Como profissional, enfim, junto com a CIPA, junto com a área de segurança do trabalho. É uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Então, assim, eu acho que os números são alarmantes, não tem como não olhar. Eu acho que é uma estratégia de negócio. E hoje as empresas têm perdido talentos, perdido produtividade, reputação, não é? Sim. Então, você que trabalha com treinamento de vendas, ok, mas nós precisamos que essa equipe seja saudável. Exato. Que tenha segurança psicológica ali. Não é simplesmente bater a meta do mês, né? Não é? Exato. Então, assim, aonde que o líder é fundamental? É fundamental. Por quê? Porque ele reflete o clima da equipe. O nível de segurança psicológica. Como que um erro é trabalhado ali. E o equilíbrio entre cobrança e cuidado. Isso, porque a liderança, ela precisa servir, né? Antes de tudo. E aí é dar esse respaldo. Quais são as dificuldades e vamos trabalhar junto para resolver isso. Sim. Não é? Agora, eu também vejo esse ponto... Porque, gente, mais uma vez, a gente não pode generalizar. Empresários, entendam toda essa comunicação que a gente está trazendo aqui, porque isso é importante. E entender também que existe... e isso é uma pergunta que eu te faço, porque a gente tem também... conflitos de gerações dentro do ambiente de trabalho. E que isso também interfere no resultado e na saúde mental de todos. Não só, independente da geração que se esteja, que se enquadre. Como que você vê isso, Sandra? Essa redução de diferenças, né? Ou não vou chamar de redução, mas um alinhamento de pensamentos entre gerações para uma entrega saudável dentro da empresa. Porque também existe essa questão que a gente escuta muito, e a gente também precisa tomar muito cuidado com essa avaliação de que tudo é a culpa da geração Z. Sim. Não é? E eu acho que você deve ouvir muito a respeito disso. Então, como que se dá isso? Como que você vê esse alinhamento de diferentes pensamentos? Eu sinto assim, que há um conflito geracional mesmo, né? Nós misturamos várias gerações. Eu tenho filha da geração Z, tenho um filho millennium, né? Sou de outra geração. Então, ali a gente já está trabalhando, né? Como educar filhos, né? E o olhar como é diferente. Então, quando eu vejo a geração Z, eu vejo que eles estão optando por trabalhar em empresas que trabalhem inclusão, equidade,
que trabalhe saúde emocional, que trabalhe segurança psicológica. Propósito, não é? Propósito. Eles deixam de ganhar mais e vão para empresas para ganhar menos, Sim. mas que tenham isso. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é aí trabalhando esse elemento. Não é querer impor que a minha geração é melhor que a sua. Eu acho que é possível, tá? Eu escuto de empresários, nossa, mas tá difícil até de contratar essas pessoas, elas não querem trabalhar. Mas elas estão escolhendo trabalhar em ambientes emocionalmente seguros. Mas tem um exagero aí também, a gente sabe, eu acho que não é? Tudo tem um exagero, não é? Então, a gente sempre vai ter que estar mediando isso e refletindo e avaliando cada caso. Eu não gosto de generalizações, né? Mas assim, se a gente for olhar para o ambiente corporativo mesmo, contratação tá difícil. A gente tem dificuldade até de receber currículos para essa contratação. Mas aí eu não acredito que seja simplesmente um fator de geração Z, geração millennium, etc. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Aí eu acho que tem também uma questão governamental, né, dos assistencialismos existentes, dos excessos. Então, é o equilíbrio, né? Sim. Então, a gente já sabe disso. Tudo que é excesso, o que faz falta, gera uma desarmonia e a gente acaba pagando a conta nesse sentido, não é? Então, é bem complicado. Sandra, dá para explicar a ligação entre felicidade e performance sem romantizar? Porque, assim, a gente precisa também ter o retorno daquilo que é colocado para esse colaborador. Eu falo até no mundo das vendas. A gente... Vamos supor assim, você tem um líder que dá o suporte, você tem um líder que vai auxiliar naquilo que ele precisa melhorar para poder alcançar a performance dele. Mas como que isso fica em relação a felicidade corporativa que a gente precisa trazer no ambiente de trabalho, para levar isso para os empresários da maneira correta de trabalhar essa cobrança, esses resultados? Eu acho que por muito tempo confundiu-se performance com cobranças exageradas, com microgestão, com controle. Tá? E hoje, com estudos da ciência do bem-estar, da psicologia organizacional e até da psicodinâmica do trabalho, que diz que o trabalho pode ser fonte de prazer ou de adoecimento, né? Hoje a gente está vendo que ambientes saudáveis fazem com que as pessoas tenham resultados sustentáveis a longo prazo. Então, quando o empregado está dentro de um ambiente de confiança, de segurança psicológica, né, de respeito, ele performa melhor, ele inova melhor, ele colabora melhor, ele erra menos por medo, e ele tem ele se envolve mais nos resultados, ele se dedica mais aos resultados, tá? Então, quando eu peço demissão de um trabalho, eu não peço demissão da empresa, eu peço demissão de pessoas, um líder tóxico, de uma microgestão, de uma falta de espaço de escuta, né, de diálogo. E hoje, muitas pessoas, elas não saem do trabalho inicialmente. Elas começam a se desconectar emocionalmente do trabalho. Tem uma presença física, mas a energia psíquica, a energia psicológica não está mais ali. Falta de sentido. Aí nós voltamos no sentido. Que sentido esse trabalho tem para mim? Eu começo a me desconectar, né? Então, felicidade corporativa não é o oposto de performance. É uma base sustentável e segura para uma performance sustentável. Perfeito. Uma cultura de bem-estar não é antagônica a uma cultura de resultados. E as pessoas acham que é. Você vai trabalhar bem-estar aqui? Nós precisamos de dinheiro. Mas não é antagônica. Nós vamos estar trabalhando o ambiente, vamos estar transformando a cultura. Caminha junto, né? Né? Então, acho que esse é o grande desafio, enquanto consultora, enquanto psicóloga do trabalho, eu tenho tido, assim. Entendi. E, gente, olha só, o que eu vejo nessa parte de liderança da área comercial?
O colaborador, ele quer ser ouvido nas dificuldades que ele tem, não é isso? Sim. Então, assim, dê abertura, dê chance para que ele fale quais são as dificuldades que ele tem. E aí a liderança precisa dar o suporte adequado para que ele alcance o resultado. Isso. E aí, quando se dá o direcionamento e esse colaborador faz, com certeza o resultado acontece. Agora, também existe o outro lado de ter uma liderança ativa, de se dar o comando no dia a dia e mesmo assim aquele colaborador não fazer aquilo que é indicado. E aí a gente precisa também trabalhar, ouvir esse colaborador, quais são as dificuldades que ele tem para poder entregar o resultado que é pedido, né, Sandra? A gente pode trabalhar o job crafting, que a gente fala, que é assim, vamos olhar a sua função, né? O que você faz no seu dia a dia? O que você pode fazer eu gosto muito de me envolver nisso, mas eu não tenho feito isso. De trazer isso. Então, é possível você olhar para aquele empregado individualmente, né? Para o desempenho dele, trabalhando essas questões. E tem também uma questão muito importante ligada ao recrutamento e seleção desse funcionário, não é? Porque o quanto que a gente vê, não é simplesmente ter as hard skills, né, as habilidades técnicas. A gente tem que avaliar demais as habilidades comportamentais e o quanto aquele colaborador está alinhado aos valores que a empresa tem. Acho que é fundamental. Não é? Então, assim, não é simplesmente perguntar quanto tempo você tem de experiência em vendas. Você batia a meta no antigo trabalho que você tinha, esse não é o caminho. Você avaliar soft skills hoje, eu acho que é o primeiro ponto, né? E também trabalhar essa questão do significado. Outro dia eu li um termo, burnout existencial. Eu achei muito interessante. O que é? Não tem a ver com trabalho, mas a pessoa perde o sentido de estar ali. Ele está em sofrimento porque ele não mais se adequa aos valores daquela empresa, não faz mais sentido ele estar ali, mas ele não consegue sair. Pois é, ou será que um dia ele se adequou, né, Sandra, a esses valores? Porque esse é o ponto principal, só que esse olhar, muitas vezes, quem está passando por essa seleção, o candidato não tem essa noção. E aí cabe à empresa ter os psicólogos envolvidos, tudo nesse recrutamento, para justamente fazer a melhor seleção, não é isso? Sim. Porque daí sim você não vai ter problema no futuro de que aquele colaborador não sentiu mais, não viu mais sentido em estar ali, porque ele não consegue ter um alinhamento ou trazer, por mais que a empresa busque esse pertencimento, ele não é capaz de se enxergar no ambiente. Quando a gente trabalha o programa de felicidade corporativa ou uma construção de cultura de bem-estar, a gente trabalha muito sentido, propósito, valores, né? O empregado começa a olhar. Eu fiz uma palestra numa empresa, eles desenvolvem portas para o metrô. Tá? É aqui da região, eu nem sabia. Para São Paulo. E eu perguntei, você sabe da importância do seu trabalho? Isso. Né? Isso é sentido. Não, eu só trabalho para pagar contas. Tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos. Eles foram no hospital e perguntaram para médicos, por que você trabalha? Eles disseram, para pagar contas. Nossa. E perguntaram para faxineiras desse mesmo hospital, por que você trabalha? Para curar vidas. Olha só. Como curar vidas? Não, eu desinfeto todo o hospital, eu entro no quarto, eu falo, eles estão tristes, tá vendo a importância? Como você vê. Então, assim, e aí eu perguntei para esse senhor, o senhor sabe a diferença que o seu trabalho faz na vida? Claro que eu sei, eu ponho lá no metrô, eles vão trabalhar, então, assim, dá um sentido, eu não estou trabalhando só por salário, isso. É muito maior, né? Então, assim, eu acho que desenvolver isso nas pessoas, esse olhar, né? Do propósito, do significado, do sentido que o trabalho tem na sua vida. É essencial, é essencial. Eu coloco, Sandra, sempre que, como eu trabalho principalmente na área de vendas, eu coloco essa questão que todo vendedor transforma vidas. E é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso a ser feito. Olha a possibilidade que você está dando para melhorar a vida das pessoas. E dentro do ambiente corporativo, todo mundo tem o mesmo objetivo,
que é justamente a satisfação do cliente lá na ponta. Então, mas eu não sou a pessoa que atende, eu não sou a pessoa que vende, eu sou o financeiro. Não tem problema, a empresa é feita de engrenagens. Então, todas elas são importantes para chegar a esse resultado final, para que o cliente tenha essa transformação de vida que ele veio buscar. Sim. Ou que ajudaram a ele ter essa descoberta. E esse olhar individual para cada empregado, né? O que ele tem de habilidades, de potencial. Não é só olhar os gaps, né? Então, assim, o que ele tem de potencial, de habilidades ali que não estão sendo usadas às vezes. Às vezes você tá ali só atendendo o celular, mas você tem um puta de um potencial. Olhar para isso, né? Olha, eu gosto de fazer isso. Então, esse olhar, né, um pouco mais dinâmico dentro do trabalho também. E Sandra, vamos falar do falso positivo, tá? Qual que é a diferença entre os benefícios bonitos e o bem-estar no dia a dia? Porque, vamos combinar, uma mesa de sinuca não é o suficiente, né, para resolver um ambiente tóxico, certo? Eu acho assim, que felicidade corporativa não é mesa de ping-pong, não é puffs coloridos, não é happy hour obrigatório, não é festa de final de ano, né? Não são ações pontuais de bem-estar vazias, não é positividade a todo momento, tá? Até eu acompanho empresas que têm esse olhar de fazer mais o superficial e eu sempre percebo que estão mascarando problemas mais profundos. Né? Às vezes gastam dinheiros imensos em eventos, mas né, não olham... E depois disso, e nos bastidores? Nos bastidores, né? Então, felicidade corporativa diz muito menos de coisas instagramáveis, né? Mas mais de... né, líderes emocionalmente saudáveis, de segurança psicológica, de confiança, de escuta real, né? Então, benefícios reais é uma construção de uma cultura de bem-estar continuada, com diagnóstico, né? Com plano de ação, avaliando os riscos. De novo, o NR1 entra aí para trazer muito essa possibilidade de mudar a cultura, de mudar o ambiente de trabalho, de transformar e de você produzir de uma forma saudável, sustentável, né? Sim. Então, acho que é esse olhar mais de um plano de ação mesmo com fundamento. Sim. Não é? Eu sou chamada para fazer palestras motivacionais. E eu já fui fazer palestras motivacionais. Mas, durante essas palestras, alguns funcionários se colocavam. E se colocavam de coisas que estavam acontecendo ali dentro. E nossa, foi difícil para mim como profissional. Eu acredito. Né? Porque eu estava ali falando de algo e a pessoa falou, tudo bem, é bonito isso que você está falando, só que cadê as lideranças que não estão aqui para ouvir? Porque elas são tóxicas. O que a gente faz numa situação dessa, né, Sandra? Não é? Então, é bem delicado. Então, você traz uma palestra motivacional, só que a alta liderança, gestores e líderes não estão participando. Né? Então, tem que ter uma psicoeducação aí. Eu acho que trabalhar com líderes, eu gosto muito, mas assim, trabalhar ele como fator de proteção. Individualmente, talvez ele também tenha problemas, né? Sim. Que precisam ser olhados, cuidados. Ótimo, perfeito. E como que, uma dica prática para as pessoas, como que elas podem aplicar o mindfulness no ambiente de trabalho, no dia a dia? Mindfulness, ele é uma habilidade, tá? Uma habilidade de você estar presente. 49% do tempo, nós não estamos fazendo o que estamos fazendo. Nós estamos ou no passado ou no futuro. Isso é uma pesquisa de Harvard. Sim. Eles deixaram 2.000 pessoas com um aplicativo no celular, perguntando de tempos em tempos o que você está fazendo. E as pessoas não estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Ou a cabeça estava no passado ou no futuro. Então, a gente tem uma dificuldade de estar no aqui e no agora. Então, 49% do nosso tempo é muito tempo. Que nós estamos divagando. Então, é possível trabalhar essa habilidade, né? Dentro das empresas, com treinamento de equilíbrio emocional baseado em mindfulness, com técnicas. E no dia a dia. Começando assim, ó. O que eu estou fazendo agora? Deixa o celular de lado. Quando eu estiver comendo, só esteja comendo. Quando você estiver dirigindo, só esteja dirigindo. Quando você estiver... Vivendo o estado presente, né? Se eu estou aqui falando com você, você está aqui na minha frente, né? O maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é a nossa presença. Sim. Eu só estou aqui com você. Eu não estou pensando que daqui a pouco eu vou ter que voltar para o consultório para atender. Eu só estou aqui com a Sami.
Mas a gente vive assim, a gente não tem mais tempo para as pessoas, a gente faz tudo no automático, no piloto automático. Então, é possível a gente treinar essa habilidade. E uma das formas da gente treinar é com psicoeducação, com treinamentos mesmo, e com meditação, né? Trazendo as nossas âncoras atencionais, aí, respiração, corpo, pensamento, é possível a gente treinar. Certo. É esse treinamento que eu dou de 8 semanas, um treinamento fundamentado de Harvard, que a gente dá de 8 semanas, para as pessoas aprenderem a lidar com essa mente. Fala um pouquinho mais, Sandra. Como que as pessoas te acham? Como que funciona esse trabalho de 8 semanas? Tem que estar envolvido numa empresa? Ou você faz isso para um grupo? Como que é? Enquanto isso, eu vou pedir para a produção pegar o meu livro para a nossa dica do dia. E como que funciona? Então, Explica pra gente. É um programa de 8 semanas, é o equilíbrio emocional baseado em mindfulness, né? Tá. Cada semana a gente trabalha um aspecto onde a gente vai trabalhando pensamentos, sensações, emoções, regulação emocional, autocompaixão, faz parte do programa, Mindful Eats, tá? Tá. Então, pode ser feito individualmente ou em grupo, né? O Desacelera Mulher também é um programa de mindfulness, baseado em mindfulness, que também são de 8 semanas, né? Hoje as mulheres vivem em múltiplos papéis, Não né? é? Com essa síndrome da supermulher, que vou dar conta de tudo e tem adoecido mais do que os homens em depressão e ansiedade. Então, pode me achar pelo Instagram, né? Ok. Pelo meu perfil. @Sandra Dorta, não é isso? Aí, ó, tá aí na tela para você acompanhar, para você seguir a Sandra e ter acesso a tudo isso. E empresa é específico, né? Aí a gente vai ver a demanda, porque assim, não adianta levar mindfulness também como pontual, né, Sim. gente? Se o ambiente tá todo adoecido, né? Eu também sou contra isso. Então, eu faço um diagnóstico primeiro do que é possível. Legal, joia, muito bom. O Desacelera Mulher, ele tem data? Como é que é isso? O Desacelera Mulher, eu abri novas vagas agora, né? Certo. No meu espaço, eu trabalho com 4 mulheres ou em programas individuais, né? E aí é um programa de 8 semanas. E legal. Muita gente participando e faz a diferença. Que joia. Faz a diferença. Que na joia. mente, no corpo, no sono, na alimentação, né? Você fica mais consciente. Perfeito. E aí, pessoal, como é que tá a sua consciência, o seu estado presente, o quanto que de ansiedade tem no seu dia a dia e até chegar ao ponto de a gente esquecer. Isso já aconteceu comigo, Sandra. Vou revelar aqui. De estar no café da manhã preparando pensamentos, você já começa a trabalhar naquilo que você vai fazer no dia, ali, não né? estava ali. E aí eu coloquei a água do café para ferver. E na hora que eu fui despejar, eu não tinha colocado o filtro, o pó do café, tudo. Você fala assim, meu Deus do céu, mas onde que tá a minha cabeça? Então, você estava no automático. Lá na frente, lá né? Na frente. Naquilo que Sim, não vai... Em si, né? Lá no futuro. E é isso, e a gente precisa estar aqui, nesse momento presente, para justamente a gente poder viver, para fazer sentido, para falar assim, nossa... Para ser feliz, eu só consigo ser feliz se eu estiver presente na minha vida. E aí, chegar no final e falar assim, como foi bom aquele momento, não é? Isso. E é isso que nos traz essa sensação. Contemplar, celebrar, sentir, apreciar, saborear, a gente perdeu isso. Né? A gente cumpre metas. A gente tica tarefas. A gente deixou de estar realmente presente na nossa vida. Por isso que temos adoecido tanto. Ansiedade, depressão, altos índices, né? E desconexão, né? Com nós mesmos, com o nosso corpo, com as nossas emoções. Pois é. Só vai. Não vive, só vai, né, Sandra? Só liga automático e vai. É isso aí. Sandra, gratidão pela sua participação. Foi ótimo, eu adorei mesmo. Trouxe muita consciência, muito esclarecimento e é isso que vale aqui no programa. Sim. E eu espero que você, empresário, enxergue tudo isso, comece a analisar como é que está a prática no seu dia a dia, como que esses colaboradores estão envolvidos, se eles não estão, se você tem alta rotatividade.
procure olhar para isso, porque muitas vezes a gente fala assim, a culpa sempre é do outro, né, Sim. Sandra? E esse é o grande problema. Não, a culpa é nossa, a culpa é do empresário que não tá sabendo fazer do jeito certo. E o óbvio precisa ser dito, precisa ter clareza na comunicação. Não, a gente não pode achar que o outro vai entender as coisas do jeito que nós entendemos, não é isso? Sim. Então, nossa, envolve tanta coisa. Por isso que a gente traz diferentes profissionais para estarem aqui, trazendo para você muita informação e aí as peças vão se encaixando. E é incrível, porque no início do ano eu trouxe aqui para o programa o Thiago Camponês e falando a respeito dessa questão da vida, né, início de ano, as metas para serem cumpridas e tal, e ele falou muito a respeito do estar presente, de sentar e contemplar a natureza. Sim. Falou assim, para 10 minutos da sua vida para você olhar a natureza. Ele contou a história de um amigo dele, e o amigo falou, mas isso daí não faz sentido, vai fazer e depois... Falei, não precisa acreditar, só confia em mim e faz, para ver depois o resultado. E a gente trazendo justamente pessoas para falar a respeito desses pontos essenciais. A Andrea, no episódio anterior, falando sobre liderança, olhando a parte principalmente comportamental, a gestão do eu que a gente precisa ter, e a gente quer fazer a gestão do outro, né? Mas e olhar para dentro, quanto que a gente está se desenvolvendo e olhando para isso. E eu falo que nada melhor do que o autoconhecimento para a gente poder entender. Porque problema todo mundo tem, perfeito ninguém é. Nós estamos aqui falando a respeito desse assunto, né, Sandra? E a gente muitas vezes fala pra gente o quanto que a gente tem que se alinhar, o quanto que a gente tem que estar no momento presente, né? Assim funciona. Sim. Então, gente, é tudo igual. É tudo igual. Né? Só precisa saber olhar para isso para fazer essa transformação. E, Sandra, eu tô com um momento aqui no podcast, no final, para falar a respeito de um tema trabalhado aqui no livro. 101 estratégias para resultados reais, gente. Quem quiser comprar ou pode mandar um direct para mim no Instagram, se for daqui da região, para a gente poder entregar. Se for mais distante, não tem problema nenhum, tem o link de compra lá no Instagram, tá? Então, você pode ter acesso. E o que eu faço aqui? Eu simplesmente abro num capítulo. Legal. E é quântico. Então, muitas vezes vem algo que... Sincronicidade em relação ao Então, vamos ver o que vem, ó. E você? E você? Há um bom tempo criei o desafio Alta Performance em 21 dias pelo WhatsApp. Uma experiência muito enriquecedora. Muitos empresários participaram e viram grandes melhorias em suas performances. Vamos refletir sobre isso. E aqui eu coloco, olha só, o que te motiva a viver? Quais são suas principais qualidades? Você traça metas e objetivos e os escreve? Desenvolve estratégias para alcançá-los? Então tá aqui, ó, gente, falando aqui de viver, né? Ó, a automotivação é a mola propulsora da realização pessoal e profissional. Então, gente, faz todo sentido aqui da nossa conversa, né, Sandra? Felicidade é autoconhecimento, é autodisciplina, é autodesenvolvimento. E fazendo esses questionamentos, né? O que eu faço? Faz sentido para mim o que eu faço? Quais são os meus valores, propósitos, sentido, significado? Acho que tem tudo a ver. Você sabe que eu tô até vendo aqui o último parágrafo, que eu trabalho muito isso nos treinamentos. O Anthony Robbins, coach internacional, né? Ele apresentou uma vez num treinamento que eu fui sobre o ciclo do sucesso. E que esse ciclo do sucesso, ele pode ser tanto do sucesso quanto também do fracasso. Tudo tá na mentalidade, na maneira como nós pensamos. Então, nós fazemos afirmações o tempo inteiro para nós, né? Sim. Então, se eu faço a afirmação de que aquilo vai dar certo, de que eu tenho capacidade para desenvolver,
que eu vou fazer? Eu vou fortalecer que eu acredito que o resultado vai ser positivo. Então, eu penso positivo, eu aplico e eu tenho resultado positivo. A mesma coisa acontece, por isso que é o ciclo do sucesso ou o ciclo do fracasso, porque é justamente isso. Eu tenho uma crença de que eu não posso, e aí eu vou tomar uma ação e ela não vai ser da maneira correta, porque eu já tô com aquela crença negativa, e automaticamente o resultado não vai ser aquilo que, né, ou melhor, o resultado vai ser exatamente aquilo que ela já se predispôs no início, ou seja, eu não tenho capacidade para realizar. Então, e aí quando você reforça esse pensamento, mais ainda você vai tomar atitude, mais ainda você tem o resultado. Então, eu achei muito interessante isso, porque é justamente essa mudança de mentalidade, como você colocou no início. A felicidade, ela é treinável, a positividade também é. Então, a gente tem as nossas escolhas. Ou eu olho algo de uma forma positiva, ou eu vou focar somente no negativo. E, a gente vai transformar isso da noite pro dia, gente? Não, é um caminhar. É devagar, mas é intencional, constante, né? Todos os dias não é, Sandra? Ter a intenção. E se você vê que voltou pro pensamento negativo, pra reclamação, opa, peraí. Sim. Preciso, porque a gente dá as nossas escorregadas e... Reclamar apodrece o cérebro. Não é? Olha lá. Reclamar apodrece o cérebro. Vamos fechar, então, com essa frase no Dia Internacional da Felicidade, que reclamar, gente, apodrece o cérebro. Sim. Entenderam? Tá? Então vamos parar de reclamar. Sandra, gratidão mais uma vez. Um grande beijo, gente, e até a próxima.